né, dos atores, eles podem ser o protagonista, que é o personagem mais bem desenvolvido na história. A experiência do protagonista é o foco da narrativa. É a partir da perspectiva desse personagem sobre o conflito da história que julgamos tudo o que acontece durante o enredo. Então, vamos pegar uma novela que está reprisando agora, né, que é Totalmente Demais, né? Quem é a protagonista? É a personagem da Mariana Rui Barbosa, né? A Elisa. A história, o enredo fica voltado nela. Muitas das vezes a gente sabe de cara quem é o protagonista nessa situação, por exemplo. Mas há novelas que os autores pregam uma peça em nós. Por quê? Você aposta que o artista principal, o ator principal, é um. E no final da novela, você descobre que o vilão teve uma grande injustiça no passado, teve um grande sofrimento que o deixou doente a ponto de fazer todas aquelas atrocidades, e ele acaba sendo o mocinho, né? E o mocinho, o bonzinho, acaba sendo o vilão. Naquela novela A Favorita teve essa inversão de papéis, né? Isso pode acontecer. O co-protagonista é o personagem que tem relação próxima com o protagonista e o ajuda na busca de seu objetivo, ou tem o mesmo objetivo que ele. O co-protagonista ajuda a complexificar e enriquecer a história, permitindo que diferentes aspectos do tema central sejam explorados. Então, por exemplo, nessa novela Totalmente Demais, a Elisa é totalmente demais, é a garota totalmente demais. Mas o personagem do Fábio Assunção, Arthur, também é. Ele também é totalmente demais em perceber o talento das pessoas e aflorar o que elas têm de melhor, que foi o que ele fez com a Elisa. A antagonista é o personagem que pode também ser um objeto, um animal, um monstro, um espírito, uma instituição, um grupo social, limitação de ordem física, psicológica, social ou cultural, que traz ou representa uma ameaça, um obstáculo, dificuldade ou impedimento que o protagonista deseja alcançar. O objetivo do antagonista é o oposto do protagonista. Ou seja, o antagonista seria o vilão. Ele quer, no caso dessa novela que eu estou citando, a personagem da Carol, né? Ela que vai ser a antagonista, que vai impedir da Elisa ganhar o prêmio da garota totalmente demais, que é a Juliana Paz, né? O oponente, lembrando, o antagonista com relação a grupo, por exemplo, a novela Aparecida, que representa a história da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida. Ali naquela novela, a gente tinha um grupo como antagonista, que era aquela população ali de São Paulo que era contra a aparição, né, dessa santa negra. E não sei se vocês se lembram dessa novela, mas era um grupo social que era o antagonista da novela, né? O oponente é o personagem que tem uma relação próxima com o antagonista e compartilha em algum nível o mesmo desejo que ele. Por exemplo, no caso dessa novela aí, Totalmente Demais, seria o empregado da Carol, né? E também o filho da empresa que vai patrocinar os cosméticos, que não gosta do Jonathan, e que é o namorado da Elisa, e que pode pôr a perder, né, qualquer coisa, desde que o Jonathan seja prejudicado. Então, ele pode prejudicar a personagem principal, né? O falso protagonista é um personagem que é apresentado de forma a induzir o leitor ou o que está assistindo, né, o espectador, a acreditar que ele é o foco principal da trama, para na sequência revelar quem é o verdadeiro protagonista, ou como uma dose de surpresa.
Então, o falso protagonista é aquilo que eu disse, né? Todo mundo pensa que ele é o principal, e na verdade pode ser que não seja. Na Favorita era Cláudia Raia e uma loira, uma atriz. Na novela, no final, ela sai como mocinha, como a injustiçada, como a que sofreu e teve motivos suficientes para fazer o que fez, né? Então isso pode acontecer em algumas novelas. E o coadjuvante, que é o personagem secundário que auxilia no desenvolvimento da história. Por exemplo, no livro de Lázaro Ramos, Na Minha Pele, ele fala muito sobre isso. Por exemplo, vocês vão fazer, né, um documentário ou um vídeo falando da cultura africana ou indígena. Uma crítica de Lázaro Ramos é justamente isso. A quantidade pequena de negros na TV. Existe uma lei que obriga as novelas, programas de TV, filme, qualquer apresentação, né, que vá ao público em forma de vídeo, a ter o negro. Então, a gente percebe que no Big Brother tem negro por conta da lei. Nas novelas tem negro por conta da lei. Você não vê um negro como protagonista. A única novela que teve um negro como protagonista foi feito pela própria esposa do ai, meu Deus, acabei de falar o nome dele agora, do Lázaro Ramos, que foi a Thaís, né, a Thaís Araújo, que fez A Cor do Pecado. E olha o nome da novela, A Cor do Pecado. Como se o negro fosse da cor do pecado, como se o negro fosse ligado ao pecado. Então, branco não é a pureza? Então, o próprio nome da novela já é um preconceito racial, étnico-racial, né? E aí você tem, não é um preconceito, é uma discriminação racial. E aí ela fez a novela de forma brilhante, né? Mas são poucas as novelas que você tem o negro como protagonista. A maior parte do protagonista são pessoas brancas. E aí ele vem no livro dele criticando que, por conta da lei, tem, mas não passa de coadjuvante. Não passa do melhor amigo do branco. Não passa de personagem que está ali para fazer o papel de bobo da corte, para falar bobagem, para falar besteira, ou para fazer o povo rir, ou ainda para servir de empregado, de escravo, de serviçal, né? Poucas novelas o negro esteve como empresário, como juiz, né? Como alguém importante. E isso é uma crítica que ele faz e, de fato, é a perpetuação de um preconceito racial que existe no nosso país. É o que a gente fala de falsa democracia racial, de que não existe preconceito. Na verdade, o preconceito existe, só que ele é velado. As pessoas não querem admitir que são preconceituosas, né? Então, há pouco tempo atrás, teve uma novela aí que aconteceu na Bahia, cujo a maior parte das pessoas que apareceram eram brancas. E a Bahia é o local do Brasil onde mais há afrodescendentes. Então, a Globo, e não só a Globo, todos os meios de comunicação, os canais abertos, né, eles têm essa tendência de mostrar na TV pessoas de pele branca, personagens principais, protagonistas negros, são raros. Aquele Mr. Brown, idealizado pela Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, eles eram os protagonistas, porque foi idealizado por eles. Mas se fosse idealizado por um branco, eles seriam mesmos os mesmos protagonistas? Ou será que seriam pessoas brancas? Né?
E aí alguns artistas negros que apontaram isso como um defeito da telecomunicação brasileira foram afastados da Globo, não foram mais chamados para trabalhar em novelas da Rede Globo. Então, são pessoas que, embora saibam que estão fazendo um papel longe do ideal, elas aceitam para não ficar sem emprego, porque amam contracenar, mas se elas criticam, né, a falta do negro em papéis principais, podem correr o risco de não serem mais chamados para contracenar. É triste, mas é verdade. Então, figurante é aquele que tem papel ilustrativo, né, que não tem relação com o enredo principal, que está ali simulando uma situação normal do dia a dia, são usados apenas para compor o cenário, né? São pessoas que podem ser contratadas para aquele fim ou não, podem ser pessoas normais mesmo, que estão vivendo a sua vida normal e que a televisão aproveita para filmá-las, né? Seguindo aí. A sonoplastia é o que eu falei, né? Da importância do som. O som vai dar toda a importância, como barulho de chuva, de risos, de palmas. Inclusive, lá na unidade de artes visuais, eu falei com vocês na arte pop que Adorno e Horkheimer criticam um pouco essa sonoplastia, no sentido de a TV deixar as pessoas tão sem criticidade, a ponto delas não perceberem uma piada, mesmo sendo ácida, né, um humor mais ácido, e ter a necessidade de sinalizar para elas a hora de rir, de chorar, de surpresa, né? Mas, enfim, tirando essa crítica, se não tiver sonoplastia, os filmes de terror não são os mesmos. Os romances não são os mesmos. Quantas músicas você ouve e você se lembra de determinado filme que marcou a sua vida, né? A iluminação, ela também é muito importante. Certos gêneros teatrais, ela é fundamental, como o teatro de sombras, por exemplo. Se eu não tenho luz e não tenho sombra, eu não tenho teatro de sombras, né? Os PCNs, agora BNCC, afirmam que as aulas de arte devem ser preparadas numa sequência que desenvolva as habilidades necessárias para o teatro, com atenção, a observação e a concentração. Esses são os pilares necessários para que os alunos aprendam a fazer bons teatros, tá? É bom solicitar releituras de clássicos, dar a essas releituras um final mais desengraçado, mais modernos, né, mais criativos. Pois bem, pessoal, estamos nos aproximando aí de mais uns 40 minutos. Eu vou interromper por aqui e a gente volta na próxima videoaula falando dos diversos gêneros teatrais que existem, tá certo? Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.